Pessoal, estamos iniciando hoje a nossa 9ª semana da disciplina Lógica de Programação. Nessa disciplina, vamos continuar nossas práticas de programação. A 9ª unidade, ela fala de desenvolvimento de sistema, então a gente vai aprender a desenvolver sistemas em Python, essa é a primeira etapa. Vamos ter uma videoaula de desenvolvimento de sistema, atividade de casa, atividade de classe, um fórum de discussão e atividade no Moodle, que é o Hot Potato. O desenvolvimento de sistemas são práticos para desenvolver programas de qualidade, legíveis, coerentes, fácil de manter e reutilizar. Na verdade, o que a gente quer? Se você hoje já aprendeu a fazer um algoritmo, um programa, você já sabe todas as técnicas de repetição, de condição, como criar variável, utilizar o Python. Então, o que a gente vai aprender? Agora a gente vai aprender a desenvolver um sistema. Para isso, você já conheceu, operadores, controle de fluxo, seleção, repetição, variáveis simples e compostas, isso aqui a gente ainda vai ver. Porém, podemos fazer com que o programa fique mais simples e fácil de ser implementado, utilizando módulos, que são trechos de código que têm uma função bem definida. As vantagens de utilizar um programa em módulos são as seguintes: simplificação do código, o programa fica mais organizado e legível, reutilização de código, utilizamos um módulo para executar a mesma função várias vezes, facilidade de manutenção, o processo de depuração fica mais fácil. Esse método é chamado de método de divisão e conquista, ou método de dividir para conquistar. Um problema é subdividido em diversos subproblemas. E as soluções dos subproblemas são combinadas na solução do problema maior. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que usar o princípio de dividir para conquistar é pegar um programa e dividir em subprogramas. Cada subprograma é chamado por meio de identificador e uma lista de parâmetros de entrada. Permite especificar como um problema pode ser resolvido no geral. O mesmo subprograma pode ser invocado para resolver diversos problemas de mesma natureza, mas com valores específicos diferentes. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter antes a gente tinha um problema, tentar fazer um algoritmo só. Agora a gente vai pegar esse problema e vai tentar dividir ele em vários subprogramas, né? Vamos pegar o problema, vamos subdividir ele para ficar mais fácil da gente resolver. E pode aproveitar esses problemas que foram subdivididos em subprogramas em outros programas, tá ok? Então isso se chama função, pessoal. Em Python, esses subprogramas se chamam função. De um formato geral, def, o nome, os argumentos, comando, onde o nome é o nome da função, arg são as especificações do argumento da função. Uma função pode ter nenhum, um ou mais argumentos. E os comandos contêm as instruções que tem que ser executadas quando a função é invocada, tá ok? Uma função, ela tipicamente computa um ou mais valores. Para indicar o valor sendo desenvolvido como resultado da função, usa-se o comando return, que tem o formato return e expressão, onde a expressão é opcional e designa o valor a ser retornado. Ao encontrar o comando return, a função termina imediatamente e o controle do programa volta ao ponto que a função foi chamada. Se a função chegar ao fim sem nenhum valor de retorno ter sido especificado, o valor de retorno é none. Então, ele não é obrigatório, pode ter o return ou não. Se a gente observar aqui, pessoal, nessa definição que a gente colocou, não tem um return, mas se tiver, é porque ele está retornando algum valor lá para o programa inicial, que foi feita a função, tá? Aqui tem um exemplo, soma num 2, né? O módulo soma recebe dois números como parâmetro e retorna o valor do soma dos parâmetros. Então, dessa função é soma, estou passando dois parâmetros, aí som recebe N1 mais N2, isso aqui tem que ficar mais próximo, né? Porque senão dá erro, tá? Que é um errinho de programação. Retorne som, que é o resultado de N1 mais N2, tá ok? Tem outra coisa que a gente precisa aprender também, é a recursividade. É um princípio muito poderoso para a construção de algoritmos. A solução de um problema é dividida em casos simples, são aqueles que podem ser resolvidos trivialmente, e casos gerais, são aqueles que podem ser resolvidos compondo soluções de casos mais simples. Algoritmos recursivos, onde a solução dos casos genéricos requer chamadas à própria função. É como se a gente tivesse uma função e estivesse chamando a própria função. Exemplo, fatorial. Fatorial de 1 é fatorial de i é igual a i multiplicado por fatorial i menos 1. Então, aqui o fatorial está chamando a própria função fatorial. Vamos ver o exemplo? Definição recursiva.
num, né? A função FAT recursivo, né? Se num é igual a 1, retorne 1. Se não, else retorne num vezes FAT num menos 1. Então, aqui ele volta para a própria função. Se eu quiser, por exemplo, testar essa função, eu vou botar FAT recursivo e aqui eu vou botar o valor 6. Eu quero que calcule o fatorial de 6, né? O fatorial recursivo do número 6. Aí ele vai dar 720. Ele vai vir aqui. 6 é igual a 1? Não. Então, vem para cá, ó. Num multiplicado, né? Primeiro ele é 6. 6 multiplicado por FAT, 6 menos 1, que é 5. Aí volta para cá, ó. O número vai para 5, né? Aí ele vai multiplicando, ó. 5 vezes FAT recursivo, 4 menos 1. Aí 4, aí volta para cá sendo 4. Até que ele encontre 1, até que o número fique igual a 1. Quando ele for igual a 1, ele retorna 1, certo? Ele fica executando essa função de fatorial até fazer o resultado completo, ok? Então, ele é recursivo porque ele chama da própria função. Eu estou numa função def recursivo, né? E aqui eu tenho a chamada para ela mesma. Ele volta para cá. Existem também as variáveis locais e as variáveis globais. São variáveis definidas em funções. São locais, isso é, só pode ser usada na função que for definida. A variável definida fora de função são conhecidas como variáveis globais. Né? Se for dentro de uma função, é chamada local. Se for fora, é global. Em uma função, pode-se ler o conteúdo de uma variável global. Para alterar para uma variável global, deve-se declarar no corpo da função como comando global. Exemplo, essa variável aqui que a gente está criando, ó, print spa, é o nome aqui, né? Que ele está realizando. A igual a 3, isso aqui é uma variável global, porque ela não está dentro de uma função. E aqui, def var local, a igual a 5, print. Se essa variável a igual a 3 é global, porque está fora de uma função, essa está dentro de uma função, é uma variável local. Então, pessoal, a variável ela pode ser local e depois a gente pode transformar ela em global utilizando o comando global, ó. A igual a 3, como ela está fora da função, aqui ela é uma variável local. Mas se eu colocar dentro da função global A, eu estou dizendo que a variável A agora passou a ser global. A igual a 5, tá? Isso aqui é só um detalhezinho de programação, tá ok? Argumentos de função. Argumentos ou parâmetros são variáveis que recebem valores iniciais na chamada da função. Essas variáveis são locais. Se a função definir argumentos, a sua chamada deve incluir valor para todos eles, exceção argumentos com valores default. Vamos ver aqui. É possível dar valores default a argumentos. Se o chamador não especificar valor para esses argumentos, os defaults são chamados. Formato. Define o nome da função, argumento 1 default, argumento n default. São vários argumentos com vários valores. Ou não. Se apenas alguns argumentos têm default, então esses devem ser os mesmos, esses devem ser os últimos. Vamos ver um exemplo aqui. Ó, tem a função def, a função f, aí ela tem um nome, né? Recebe o nome. Saudação igual a oi, vírgula, pontuação igual a 2 pontos de exclamação. Então, quando eu receber aqui um nome, o resultado vai ser saudação, né? Vírgula, o nome mais a pontuação. Saudação eu sei que é oi, e a pontuação eu sei que é 2 pontos de exclamação. E o nome vai ser o nome que eu enviar. Então, quando eu mando print f João, eu estou chamando a função f e estou mandando o nome João. Tá? Então, o que ele vai retornar é oi, João, né? Ponto de interrogação, tá ok? Ó, oi, João, ponto de interrogação, não, pessoal, desculpa, exclamação, tá? São argumentos que são passados para essa função f. Se eu botar print João, parabéns, qual é que vai ser o resultado? Parabéns, João, porque aqui, ó, o nome está sendo passado é João, a saudação agora não é mais oi, eu estou passando a saudação, parabéns. E pontuação, como eu não estou passando nada, ela continua sendo pontuação, esses pontos de exclamação, que já está na definição da função. Está vazio, né? Então, ele vai retornar a saudação, que agora é o quê? Parabéns, João, ponto de exclamação. Ok? Pessoal, aqui tem algumas referências para você estar pesquisando sobre Python, né? Como representar cientista da computação usando Python. E aqui tem alguns exemplos também do tutorial de Python. E
inglês e português. E aqui tem o Python Brasil, que também tem muitas informações. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco de função. E, pessoal, essa semana a gente vai começar a desenvolver a nossa avaliação de aprendizagem. Na verdade, a gente não vai fazer a segunda avaliação, e sim vão ser trabalhos. O que é que vocês vão fazer? Vão se dividir em grupo, escolher daquelas questões que eu enviei da atividade de casa, vocês vão escolher 3, tá? E enviar para mim, para o meu e-mail. Eu que vou corrigir, não vai ser para o tutor, vai ser para mim mesmo. Então, eu vou corrigir, repassar a nota para vocês. Então, essa semana é a primeira parte dessa atividade. Na próxima semana, eu vou enviar como atividade de casa a segunda parte da atividade, que são mais questões, né? E vai valer 7 pontos, tá ok? Então, espero que você se organize e mande para o meu e-mail. Qualquer dúvida, entre em contato. Uma boa semana para vocês. E bons estudos. Até a próxima, pessoal.